Eu vou confessar que eu não sei muito bem o que eu esperava desse filme do Detetive Pikachu. Porque a ideia sempre me soou meio estúpida, mas trabalhando com quadrinho de herói, a gente aprende que às vezes a sinopse parece muito mais estúpida do que a execução per se. Então, com o tempo e com algumas outras imagens que foram sendo divulgadas, porque o primeiro trailer eu achei esquisitíssimo, mais algumas imagens e tudo mais, eu comecei a mudar um pouco a minha percepção do que poderia ser esse filme do Pikachu, do Detetive Pikachu. O trailer do Sonic me ajudou quanto a isso, e eu espero chegar nesse ponto, porque eu tenho coisas a comentar muito rapidamente. E eu cheguei no filme com algumas coisas que eu esperava que o filme fizesse, e não só ele fez isso, como ele fez um pouquinho a mais do que eu esperava. Aliás, ele fez algo que eu realmente não achei que ele fosse fazer, porque eu realmente não estava correndo atrás de o que seria exatamente o plot de Detetive Pikachu. O que eu esperava que esse filme fizesse era que, por ter o Ryan Reynolds, ele teria aquele timing cômico Deadpool, de humor de sacadinha rápida, só que, né, censura livre. E eu esperava que o filme encantasse ou tentasse encantar a gente com a visão da possibilidade de um mundo com pokémons, e que isso seria um dos pontos fortes do filme, se funcionasse visualmente. E uma coisa que eu tava esperando pra ver o que eles fariam, como eles fariam, porque é uma constante na franquia Pokémon. Mas eu acho que eu comentei isso também sobre aquele filme, o outro filme em que o Pikachu fala. Tem um vídeo sobre essa porra desse filme aqui no canal, que tem um hábito da franquia Pokémon, que é: Pokémon precisa se justificar o tempo todo. Então, o tempo todo tentando desesperadamente fazer com que a gente não veja problema na rinha de galo. E a gente entenda que, na verdade, eles são amigos e os Pokémons gostam de lutar. E a amizade é maior do que tudo isso. Eles tentam. E é aí que mora, pra mim, o ponto forte desse filme. Porque o filme aborda isso, mas aborda de uma maneira muito única, aborda com uma analogia muito interessante, que é relacionar a relação humano-Pokémon com a relação pai e filho. Parece estranho, mas faz sentido em contexto. Vamos lá, o que é esse filme do Pokémon? Tem o moleque, o Tim, que é o Justice Smith. Esse moleque, acho que ele fez The Get Down. A primeira metade de Get Down é muito boa. Ele é um moleque que não gosta de Pokémons, ele não quer ter um Pokémon dele, todo mundo tem, mas ele não quer. E aí ele recebe a notícia, ele tem um emprego chato, ele é corretor de seguro, se eu não me engano. E aí ele recebe um telefonema falando que o pai dele morreu, e o pai dele era um detetive. E ele vai falar com a polícia e não sei o que, e chega uma menina que tá querendo ser repórter, que tá investigando isso porque é muito misterioso essa morte desse cara, não acharam o corpo, então esse cara tá morto ou não sei o que. Quando o moleque vai ver o apartamento do pai, na verdade, ele tem que ir pra uma outra cidade chamada Rhyme City, e isso é importante porque é uma cidade em que o conceito dela, a ideia da criação dessa cidade é: aqui Pokémons e humanos vão conviver livremente. Nada de batalhas, nada de Pokébolas, apenas a amizade e os Pokémons andando livremente pela rua e tudo mais. Ele chega nessa cidade, esse moleque que não quer um Pokémon chega num lugar cheio de Pokémons, e ele vai no apartamento do pai e encontra o Detetive Pikachu, que é o Pikachu dublado pelo Ryan Reynolds. E o Pikachu não tem memória do que aconteceu, porque esse era o Pikachu do pai dele, e ele não tem memória do que aconteceu, mas fala: porra, mas o Harry, o pai do moleque, a gente não achou o corpo dele, tem alguma coisa muito estranha, ele tava investigando alguma coisa, a gente tem que continuar indo atrás do cara. E o moleque: não quero saber nada disso e tal. Mas aí acontece investigações, aventura, e é isso. Essa é a história do Detetive Pikachu. Antes de eu entrar no porquê que eu acho isso interessante, vamos pros outros pontos, né? Existe uma coisa que eu vejo rodando por aí, que é pessoas reclamando de críticas que dizem que você precisa de uma história com Pokémon pra entender esse filme, pra se importar com esse filme. O que eu acho uma meia verdade, mas tem um pouco de verdade nisso. Porque não é como se o filme precisasse te explicar o que cada um dos Pokémons é. Eles simplesmente aparecem, tipo, você entende que nesse mundo a fauna local são esses monstros com poderes. Se você não tem nenhuma história com Pokémon, é isso que você vai entender.
tem esse mundo, esses bichos são incríveis, são diferentes dos nossos, mas não tanto assim. Alguns são mais esquisitos, alguns são mais animais, alguns são, tipo, literalmente um pássaro, e o outro é uma gosma rosa que se transforma. Você entende isso. Quando você vê um bicho que é um dragão que cospe fogo, você entende que ele é um dragão que cospe fogo. Então, não é como se você não conseguisse entender nada do que está acontecendo nesse mundo. Mas os momentos que eu mais gostei desse filme, além de certas piadas que foram muito engraçadas, que eu já vou chegar nisso também, e também da ideia central do filme, os momentos que mais me encantaram nesse filme foram os momentos que eu disse que eu sabia que ele tentaria, e de fato funciona, que é mostrar a possibilidade de um mundo com pokémons, repleto de pokémons e tal. Quando ele tá só simplesmente mostrando os pokémons agindo naturalmente, ou mostrando a sociedade interagindo com pokémons, esse filme brilha pra mim. Eu não acho que a composição tá muito boa. Tem alguns pokémons que estão bastante naturais, tem alguns pokémons que estão apropriadamente não naturais, mas tem alguns momentos que tá muito falso, tipo a composição da computação gráfica com a fotografia em live action não compõe muito bem. E você precisa da ilusão. Parte da graça desse filme é você ter a ilusão de que aquilo é real. Então, em alguns momentos causa, pra mim, pelo menos, um certo estranhamento. Não é um grande problema de maneira alguma. Então, ou, por exemplo, uma tomada bem ampla que envolve torterras, que é, tipo, aquilo, pra mim, é a melhor tomada do filme, a tomada mais impressionante do filme. E também, outra coisa que fica bem legal visualmente, são batalhas. Quando acontece luta entre Pokémon, realmente fica visualmente tem pegada as lutas, assim. Tem uma luta entre um Pikachu e um Charizard que é bem legal, assim, num ringue e tal. Tem toda uma lógica interna pra essa cena acontecer e é bacana, assim, visualmente. E a adaptação visual da maior parte dos Pokémons funciona muito bem. E aí que eu queria entrar no Sonic, porque o trailer do Sonic me ajudou nesse sentido. Porque eu vejo as pessoas fazendo aquelas modificações no design do Sonic do cinema e dizendo que tá melhor. Mas a questão não é essa, a questão não é só a adaptação do design do Sonic pro cinema. A questão é a escolha de estética. A estética do filme do Sonic é uma estética, até pra fazer a relação com o próprio Jim Carrey no filme, e o jeitão cômico do Jim Carrey pra esse filme, resgatando os bons tempos de Jim Carrey dos anos 90, é uma fotografia de filme de comédia do Jim Carrey dos anos 90. É um filme de sessão da tarde normal, o filme do Sonic. Então, pra aquela estética lavada, sem graça e real, porque não tem nenhum trabalho de fazer aquilo parecer mais do que o nosso mundo. É o nosso mundo, com pessoas com roupas engraçadas. Não dá pra você colocar o design do Sonic do jogo, porque ele ficaria muito longe disso. Muito. Então eles precisaram, pra aquela escolha estética, fazer um Sonic que ficasse razoavelmente real. O problema não é o design do Sonic, apesar dele ser esquisito. O problema é que a escolha de fazer toda essa estética é estúpida. Pra você chegar numa naturalidade do mundo real com aquele Sonic, o Sonic teria que ser modificado e o resultado ia ficar feio de qualquer forma. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque é por isso que os Pokémons no Detetive Pikachu funcionam. É por isso que dá pra você não modificar tanto assim o Pikachu. O design do Pikachu pra esse filme é o Pikachu que a gente conhece com textura de pelo. Não tem mais nada, não tenta fazer um focinho mais parecido com um rato. É o Pikachu que a gente conhece, só que com pelagem realista numa fotografia realista. Isso só funciona porque toda a estética do filme tem a ver com isso. O mundo que eles criaram é um mundo mágico. A cidade que eles criaram é muito diferente da nossa. Não é uma cidade, não é tipo Chicago, é Rhyme City, e tem prédios gigantescos, futuristas, então é tudo muito rico, cores muito fortes, e quando você vai pra natureza, realmente é uma natureza fantástica na maior parte das vezes. Então tem um trabalho estético para que você não precise mudar os Pokémons. E eu só queria dizer que a minha Eevee é muito mais bonita do que a Eevee do filme, que o Eevee que aparece no filme, que ficou meio sem gração. Então as coisas variam. Fiquem com a Eevee, que é muito mais legal. Aí tem a parte de ser um filme cômico. Aí eu acho que eu não vou conseguir comentar, porque eu vi dublado, e não foi o problema de ser dublado, apesar de eu achar
que o timing cômico que poderia ser bom no original não ficou tão bom assim na dublagem, eles não conseguiram pegar o timing do Ryan Reynolds e tal. Outras cenas foram muito boas de qualquer forma, as cenas que não dependiam de texto, dependiam de humor visual, gag visual. A participação do Mr. Mime no filme é só maravilhosa. A cena do Mr. Mime é sensacional. Mas eu não sei se era a sessão que eu assisti ou se são todas as cópias dubladas. Mas a mixagem de som na versão dublada que eu assisti, não sei de vocês, estava péssima. A música estava muito alta e alguns efeitos sonoros estavam muito altos. Porém, outros efeitos sonoros não existiam. E outros momentos, como por exemplo aquela cena que eu falei que envolve Thor Terra, é uma cena muito barulhenta. E a música estava muito alta, o barulho estava muito alto e a fala estava muito baixa. Eu não conseguia ouvir as piadas. E eu sabia que tinha piada acontecendo. Eu não estava conseguindo escutar no meio da barulheira. Então, talvez tenha um texto legal esse filme em alguns momentos que eu não tenha visto. Então eu não consigo opinar direito sobre isso, que é uma pena. Mas eu ainda achei um filme... É um filme gostoso de assistir, ele é leve e é razoavelmente engraçado. Eu dei risada em alguns pontos ali, principalmente a cena do Mr. Mime, que é muito boa. Mas ele não é um filme de comédia. Ele é uma espécie de drama familiar pra família. Tem um jeito de... Alguém pegou clichês de filme de cachorro da Sessão da Tarde e escreveu um roteiro de verdade em cima disso. Vamos dizer que é tipo isso. Sabe aquele velho clichê do meu pai tinha que estar na minha apresentação de karatê e ele não foi? É por aí. Só que, bom, como eu disse, existe uma relação, existe uma metáfora, digamos assim, relacionando a relação humano-Pokémon com a relação pai e filho. O moleque tem uma relação distante com o pai. O filho nunca teve uma relação com ele. Ele preferiu ficar com a avó depois da morte da mãe. E ele também tem uma relação distante com Pokémons, mesmo num mundo feito de Pokémons. Ele não quer, tipo, a primeira coisa que acontece nesse filme tem relação, que é uma preparação de plot ali. Depois créditos, e aí tem uma primeira cena com o Tim. E é um amigo dele querendo fazer ele capturar um Pokémon. E ele faz ele capturar um Cubone, porque o Cubone também é solitário. Então o que a gente vê ao longo do filme é esse moleque sendo forçado a conviver com Pokémons numa cidade que prega a relação equalitária, digamos assim, humano-Pokémon. Ele é forçado a conviver com Pokémons e forçado a conviver com um Pokémon em específico, que é o Detetive Pikachu. Através dessa relação com esse Pikachu, e por conta da investigação sobre o pai dele, ele tem que passar o filme todo reexaminando a relação dele com o pai. E é isso que eu acho uma ideia muito interessante, porque o filme não tá exatamente querendo justificar, como muitos outros filmes de Pokémon fazem e costuma não dar certo, ele não tá querendo justificar que é legal batalhar. Inclusive, existe um pouco a ideia nesse filme que o correto é não batalhar. Então, essa relação mais natural e mais igual é o que o filme prega, e relaciona isso com a maneira como um pai e um filho devem se relacionar naturalmente. E ele, o personagem principal, nesse caminho de aceitar ter um Pokémon do lado dele, também é o caminho de aceitar que ele pode perdoar o pai pelo que o pai fez. O pai não fez tanto errado assim, porque não é um filme muito pesado, não é um filme pra ser pesado. Ele tem os seus momentos tristes, tem os seus momentos emocionantes, mas ele não pode, tipo, o pai dele matou uma pessoa, sabe? Não é isso que esse filme vai fazer. Mas ele precisa passar por esse caminho de perdoar o pai. E aí que eu vou entrar em spoiler desse filme. Tem um aviso de spoilers aqui na tela, você volta depois disso pra eu concluir o vídeo. Realmente, spoilers desse filme vai tomar no cu, né? Vamos lá. Spoiler! Spoiler! E eu acho bem interessante, eu tive que pensar muito sobre isso, porque eu tava achando que não fazia muita relação entre uma coisa e outra, pra mim tava esquisito, mas depois eu acho que eu encontrei uma lógica por trás do que eles estão querendo dizer. A questão do vilão, porque o vilão é o cara que criou
a cidade onde todas as pessoas se convivem pacificamente com pokémons sem uma relação de escravidão. Só que esse cara é o vilão, e não faz sentido que esse cara seja o vilão, se você pensar só por esse prisma. Por que o cara que fez a coisa certa tá errado? Mas é aí que entra a questão do pai e filho, porque ele tem o filho dele e existe um paralelismo ali entre o momento em que ele traiu o sonho, porque ele é o cara que tá fazendo as pesquisas com o Mewtwo e que tá testando com batalhas Pokémon clandestinas e tudo mais. Então, ele tá traindo a própria utopia que ele criou e ele, ao mesmo tempo, se afastou do próprio filho. O filho que queria trabalhar com ele, que a gente passa o tempo todo achando que é um filho da puta, que na verdade é um dito. Porque tudo cai por terra e tudo vai pro caralho. E a relação humano-Pokémon perde o sentido quando esse homem perde a relação com o filho dele. E aí que a gente vê, tem a revelação, não tão difícil de se supor assim, que o Pikachu era o pai do moleque o tempo todo. Então ele aprendeu a ter uma relação pacífica com os Pokémons e de gostar de Pokémons, ao mesmo tempo em que ele teve uma boa relação com o próprio pai. Ele aprendeu a gostar do próprio pai na forma do Pokémon, porque pessoas e Pokémons são gente também. Digamos que é isso que o filme tá falando. Eles são iguais. E aprender a conviver com Pokémons é aprender a conviver com pessoas, porque a relação pode ser igual e o respeito tem que ser o mesmo. E o vilão perdeu isso. E é por isso que ele não tinha mais uma relação com o filho. Então eu gosto que ele não tá exatamente tentando justificar o mundo de Pokémon. Ele tá tentando contar uma história através de uma metáfora usando Pokémons. E é mais interessante do que o que outros filmes de Pokémon costumam fazer. Senhores, esse é um filme bacana, eu gostei desse filme. Não é fantástico, não é revolucionário, mas eu realmente achei que seria um lixo fumegante e tá longe de ser um lixo fumegante. Eu só queria ouvir as piadas. Eu fiquei muito frustrado com isso. Assistam o VideoQuest 90 de Mob Psycho. O link está aqui no fim, no card final desse vídeo. Se inscrever no canal e fazer a porra do sininho. E o link do Padrim está na descrição do vídeo. Se você curtiu o canal, se você chegou aqui agora e está curtindo o canal, você pode pensar em colaborar monetariamente com o canal para ele continuar crescendo. Veja bem, o dinheiro de vocês comprou um microfone agora. Olha só que microfone peludinho. Falou!